Glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus, aleluia, aleluia. Te convido a participar mais uma vez comigo desse tempo, nosso encontro virtual, separados fisicamente, mas conectados na emoção, no coração, na alma, no espírito. E sobre nós há uma bênção do Senhor determinado para este tempo, sobre a sua vida, sobre a sua casa, há algo da parte do Senhor tremendo, maravilhosamente tremendo sobre você. Quero declarar essa palavra sobre você nesse início. Mais uma vez eu quero declarar para você que chego à conclusão de que realmente em todo tempo devemos louvar ao Senhor, em todo tempo devemos glorificar ao nome do Senhor, independente de circunstâncias. É claro que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Há tempo de chorar, há tempo de plantear, há tempo de derrubar, há tempo de edificar, há tempo de celebrar, há tempo de tudo. Mas eu quero convidar você, se for possível, faça um parêntese. Se não for possível fazer o parênteses, vamos dar simplesmente continuidade. Vamos dar continuidade no tempo em que estamos vivendo. Eu na minha realidade, você na sua realidade. E o Senhor olhando para cada um de nós. O Senhor suprindo as necessidades de cada um de nós. Porque além de mim e de você, há uma diversidade de outros que estão vivendo realidades também diferentes. Uns estão chorando muito hoje. Ontem tivemos algumas notas de falecimento, antes de ontem, e assim durante toda a semana. Alguns estão sepultando. Eu fiquei absurdamente sem entender. Há uma pessoa da família, a família da Ercília, na verdade, foi sepultada ontem, às 23 horas. Eu nunca ouvi falar disto. Todo sepultamento para mim acontecia até às 17 horas. E essa pessoa foi sepultada às 23 horas. Eu não tenho explicação. Como não tem explicação também de uma pessoa estar andando e de repente cai, morre. Enfim, é o tempo que vivemos. E vivemos tempos difíceis. Eu não sou o profeta do caos. Nunca tive esta inclinação, nunca me propus a ser. Mas estamos vivendo tempos difíceis. Tempos que exigem de cada um de nós discernimento, sabedoria, equilíbrio. Porque se ouvirmos os da direita, e não estou falando no sentido político da expressão, se ouvirmos os que estão à direita, eles são apocalípticos, e já começam a desenhar as cores dos cavalos e os toques das trombetas e já estão desenhando o final do mundo. O mundo vai acabar. As epidemias, as pragas, enfim, tudo. O que eu não posso é trazer uma mensagem apocalíptica para esse tempo e já começar a viver como se não tivesse mais saída. E como se não tivesse saída para ninguém, quando há esperança para todos. Há uma esperança para todos. Principalmente, quando eu estou dizendo para todos, eu estou falando daqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, ele tem sobre si um selo, eles têm sobre si algo diferenciado. Veja o que Deus estabeleceu lá no tempo de Noé. Querido, isso não é ficção, isso não é história da carochinha, isso não é blá blá blá. Deus sempre agiu assim na história. Através da arca, Deus salvou uma família num tempo de destruição total. Uma família inteira foi salva. Lá no Egito, através de um ato de fé e de obediência a alguns preceitos, todos os judeus, essa semana eu estava sentado com um querido nosso aqui e conversando sobre isso, todos os hebreus, porque naquela época não eram judeus ainda, não eram conhecidos assim, eram hebreus. Todos os hebreus
que obedeceram os preceitos que o Senhor deu através de Moisés e de Arão, foram salvos. Todos os que separaram para si um cordeiro e passaram o sangue do cordeiro morto, no umbral da porta, naquele dia determinado, quando o anjo da morte veio sobre o Egito, todo primogênito de todas as casas foram mortos, menos na casa dos hebreus, menos na casa daqueles que, mesmo não sendo hebreus, confiaram, creram naquela palavra dada aos hebreus e celebraram com ele o Pessah. Porque a palavra diz que muitos que não eram judeus, não eram hebreus, celebraram juntos e foram salvos. Muitos que não eram hebreus saíram do Egito naquela noite, foram livres da escravidão naquela noite, e não se achou entre eles duas coisas, não se achou dois itens muito importantes até hoje. Não se achou entre eles nenhum necessitado. Todos saíram de lá com riqueza, eu vou dizer assim. Saíram de lá com riqueza. Riqueza para a época, pedra preciosa, tecido importado, muita coisa. Ouro, prata, enfim. Não se achou entre os que saíram do Egito naquela noite, nenhum deles saíram pobres. Nenhum. E o mais importante, não se achou entre eles nenhum enfermo. Não se achou entre eles nenhum doente. Todos saíram com saúde. Querido, para um pouquinho e pensa. Quer entender melhor? Vai lá em Êxodo. A partir do capítulo 12 dias, vai lendo, vai depois pula aquela narrativa, vai lá para a segunda narrativa do Êxodo que está lá em Deuteronômio, vai lendo, vai buscando entender os segredos. Deus tem um plano especial para aqueles que confiam nele. Essa semana eu coloquei um texto na minha devocional, compartilhada, bem-aventurado, ou seja, feliz o homem cujo coração está no Senhor, cuja alma espera no Senhor. Ele não será confundido, ele não vai ter o rosto avermelhado de vergonha, de frustração, não, porque ele confia no Senhor. Que Senhor? O que fez os céus e a terra. Querido, é tempo de confiarmos no Senhor. Querida, é tempo de parar um pouquinho, de dar ouvido àquilo que muita gente da direita, que é essa mensagem apocalíptica de que o mundo está acabando. Porque existe essa mensagem. Eu tenho duas mensagens diferentes. Uma é que o mundo está acabando. É uma mensagem apocalíptica. Não é o profeta do caos. Não. Os profetas do caos são os da esquerda. E repito, não estou falando no sentido político. Os da direita, eles dizem que chegamos alguém veio para mim pintar o anticristo esses dias para mim, e a cor e tudo mais, e quem é e quem não é, e com a Bíblia, porque a Bíblia diz, querido, pelo amor de Deus, quem você anda ouvindo, o que você anda lendo? Você não anda buscando a palavra, você não anda buscando o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, discernir o tempo. Os da esquerda são os profetas do caos. São aqueles que pegam os números todos os dias. E para eles não há esperança. É claro que estamos vivendo um tempo difícil. É claro que estamos vivendo um tempo ruim. É claro que. Mas não é a primeira vez na história e nem será a última. Muitos vão morrer. E muitos, a maioria, não vai morrer. Muitos serão contaminados pela Covid e muitos desses contaminados, a maioria dos contaminados, serão curados, restaurados. E uma porção menor vai morrer. Assim que é. Então esses profetas do caos que falam, que aproveitam tudo para falar, levar o assunto para o lado político da coisa, não se fala mais de pobreza, não se fala mais de... Não. Só se fala agora da pandemia e das ações políticas que deveriam ser feitas.
Mas na verdade pouco se faz, ou quase nada se faz. E eles aproveitam, e as notícias são diárias e todos os dias. E eu vejo gente nervosa, eu vejo gente... Eu também fico nervoso, eu fico irritado, eu fico... Mas não é por causa da pandemia, mas é por causa da falta de atitude de alguns que deveriam tomar decisões, tomar atitudes em favor dos menos favorecidos e também dos bem favorecidos num tempo como este, mas não se toma atitude. Então isso me deixa irritado. Aqueles que têm poder e autoridade para fazer não faz e me irrita. Isso me irrita, isso me chateia. E às vezes eu quero, mas não posso. Oh, Senhor, tem misericórdia. Mas eu quero, por isso que eu disse agora há pouco, se for possível, se for necessário, faça um parêntese e vamos viver um tempinho aqui dentro do parêntese. Se não, toca o barco. E vamos. Eu quero trazer uma narrativa bíblica para você, de um tempo em que o povo de Deus viveu um tempo de agonia, um tempo de ansiedade, um tempo de perplexidade, um tempo de medo, um tempo de temor. E se não for o povo, particulariza o texto a história de um homem, a história de um rei, mas que tinha uma marca. Ele temia o Senhor, ele confiava no Senhor, ele era o rei, e ele temia o Senhor, ele confiava no Senhor, o coração dele estava voltado para o Senhor. Mas mesmo assim, vamos ao texto? Segundo livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas, vamos falar direitinho? Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. O texto é um pouco longo. Eu vou ler devagar para você prestar atenção, porque eu sei que nem todos agora têm o texto na mão e acesso ao texto escrito. Então eu vou ler devagar. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, está escrito assim: depois disto, ou seja, uma sucessão de fatos históricos interessantes na vida do povo de Israel, de Judá particularmente, na história de Josafá, que é o rei. Então, depois de alguns fatos, algumas coisas interessantes, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, só para se posicionar, filhos de Moabe e filhos de Amon, são os filhos de Ló, com as suas duas filhas. Ló, sobrinho de Abraão. Ló, família, com suas duas filhas, famílias de Abraão. Ló, com as suas duas filhas, geraram filhos, Amon e Moabe, que vieram a se tornar inimigos de Israel. E aí tem uma história. Outro dia, outra hora. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão. Presta atenção nas notícias, como que elas chegam, como é que é elaborado todo um contexto. E não é para suavizar, não é para comunicar simplesmente, mas é para causar pânico. Grande multidão vem contra ti, da além do mar e também da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi, que é perto. Então, verso 3, Josafá teve medo, presta atenção, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Ele não rasgou as roupas, não saiu correndo desesperado, não quis morrer, não quis se enterrar na areia como um avestruz, não quis fazer besteira, não quis desistir de nada, não. Ele pôs a buscar ao Senhor. E apregou o jejum em todo o Judá, ou seja, todo o reino de Judá. Ele falou: agora nós vamos fazer um jejum. Temos que fazer jejum, querido. Temos que orar, temos que buscar ao Senhor, temos que fazer jejum, sim, em prol da nossa nação, porque um grande exército se levantou contra nós e já faz tempo. Não é agora.
Sabe aquele grupo da direita, que eu falei agora há pouco? Alguns dizem que a culpa, aí não é aquele senhor camiseta vermelha, não. Me recuso a falar o nome agora. Não é ele que diz que a igreja é culpada, ele não sabe do que fala. É um tolo. Então, alguns do grupo da direita estão dizendo que a igreja é culpada. Estou vendo pastores falando isso. Alguns que têm título de pastores, alguns têm título de líderes, dizendo que a igreja. Porque a igreja tem que fazer isso, a igreja tem que fazer aquilo, a igreja tem que fazer aquilo outro, a igreja não está fazendo nada. Então o culpado da miséria do mundo é a igreja. Não, não é, querido. Nenhuma folha cai da árvore se não for a vontade de Deus. Deus tem um plano para a humanidade. Eu não vou tecer comentários agora sobre esse plano de Deus para esse tempo. Mas uma coisa eu sei, é hora de dar uma chacoalhada, mas não é a igreja responsável, não é a igreja culpada, não é a igreja que vai sentar no banco dos réus agora para ser julgada, porque o coronavírus, o coronavac, esqueci teu nome agora, Covid-19, não é responsabilidade da igreja. Não, a igreja tem um papel nesse tempo histórico. Qual é? Buscar a Deus e tem um processo. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Esse texto para mim é maravilhoso. Por isso que eu estou compartilhando com você. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Olha só que aglomeração abençoada. Claro, naquele tempo não tinha cultos virtuais, né? Como o nosso. Mas mesmo no culto virtual, quanto no culto online, nas lives, tem como se juntar. Porque você pode dar um ok. Você pode estar, como eu disse há pouco, separados fisicamente, mas unidos na alma, no coração, no propósito, no espírito. Eu faço parte de um grupo, estou fazendo parte de um grupo que chama Oração pelo Brasil. É um grupo do Brasil inteiro. E lá eu leio de tudo. E lá eu ouço de tudo, porque além de mensagens escritas também tem áudios. Lá eu vejo de tudo. Tem uns que vão orar pela oração e tem uns que vão orar por outros motivos. Tem uns que aproveitam para falar bobagem. E tem aqueles que vão lá realmente com o coração contrito clamar ao Senhor. Tem uns que consideram 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar. Tem. Claro que tem. Para isso existe o grupo. Mas tem aqueles outros que, não, peraí, porque essa oração que você fez aí não está com nada não. Essa oração tem que ser corrigida assim, porque o Senhor me revelou que eu tenho que orar assim, ou o meu grupo tem que orar assim, ou vocês têm que orar assim como o Senhor revelou para mim. Oh, Jesus Cristo. A bandeirinha da placa, da cor do meu... Ah, meu Deus do céu. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Verso 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Ele não está questionando se Deus é Deus. Ele só está fazendo lembrar, ele está trazendo, sabe, ele está como Jeremias aqui, ele está profeticamente trazendo a memória. Sabe quem é que eu estou buscando? Sabe com quem estou falando? Eu estou falando com aquele que é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é o Deus dos nossos pais. Sabe que pais ele está dizendo? Ele não está falando com Acabe, não está falando, ele está falando com Moisés, com Abraão. Ele está falando com o Deus dos pais de Israel, o pai da nação. É claro que ele tem um contexto histórico que nós não temos. Mas é o mesmo nosso Deus, tá? É o nosso Deus. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Ou seja, todas as coisas estão nas tuas mãos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Olha as declarações de Josafá. Ele não começou: ai Deus, tem misericórdia de nós, pobres vermezinhos, que minhoquinhas de Jesus, estou perdido agora.
Não tem saída, não tem nenhum buraquinho mais para esconder. Acabou, Jesus, ai, misericórdia. Eu não consegui. Ou por outro lado, ai Deus, por que comigo? Eu sou da igreja tal, eu sou da comunidade X, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não, nada disso. Ele está falando com Deus, e quem é Deus? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Eu não estou olhando circunstância, eu estou olhando Deus. Deus. Somente Deus. Vem comigo. Vem comigo. E olha para onde eu estou olhando. É mais um encontro de fé e de esperança. Seja bem-vindo. Verso 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a prosperidade de Abraão, o teu amigo? Ele foi lá nas promessas que Deus fez a Abraão. Oh, maravilhas! Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo. Olha, ele não está aqui com blá blá blá, querido, ele tem plena consciência, porque haverá momento da justiça de Deus, do juízo de Deus. Ele está dizendo, pode ser que haja um tempo de espada por castigo. Peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia. Não é só para buscar o nome do Senhor no dia de festa, no dia da angústia também. E essa mesma palavra diz que muitas são as aflições do... Ei, justo, tem um justo aí perto de você? Fala para ele, aí, justo. É tempo da nossa angústia, é tempo da nossa aflição, é tempo de buscarmos a Deus, é tempo de fazer a lembrança das coisas que Ele fez, que faz, é tempo de buscar o seu poder, porque o nosso Deus é aquele que fez os céus e a terra. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos livrará. O que você quer? Saída? Solução? Ó, clama ao Senhor, Criador dos céus e da terra. O Senhor ouve e o Senhor responde. O Senhor ouve e o Senhor livra. Não é teoria, né? O Senhor ouve, engaveta o processo. O Senhor ouve e o Senhor responde. Agora, pois, eis que os filhos... Agora ele vai para o problema. Agora ele olha a situação e vai apresentar diante do Senhor. Porque esse é o processo, querido. O Deus que eu sirvo é um Deus de processo. Querido, quando eu entendi essa questão de processo, eu entendi isso mais ou menos aí em torno de 2010, 2011, que eu entendi os processos de Deus, entendi os processos do reino. A diferença entre reino de Deus e reino dos céus, e os processos de Deus. Eu tive que desconstruir uma porção de conceitos que eu tinha, de ideias que eu tinha, todas formadas com uma teologia ortodoxa, uma teologia tradicional, que não permitia pensar A, B ou C situações, não permitia pensar fora da caixinha. Quando eu comecei a entender que Deus é Deus de processos, a minha vida mudou um bocado, facilitou um monte de coisa. E eu comecei a compreender então que as coisas são assim, e que Deus age assim. E com Deus uma coisa não é paradinha, estanque, caixinha de fósforo, não. É muito mais dinâmica a coisa. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, dos montes de Seir, cujas terras não permitisse Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão. Não é nossa, é tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus. Verso 12. Acaso não executarás o teu julgamento contra eles?
Porque em nós não há força. Olha o braço, olha a força. Em nós não há força para resistirmos a esta grande... Ou seja, o problema é grande demais para nós. Nós não podemos resolver. Não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Ele está analisando o problema. Racionalmente, emocionalmente, espiritualmente. Ele não se lançou ao desespero. Ele está fazendo uma análise fria da coisa. O exército que vem contra nós, essa coligação, porque eram 3 exércitos, é grande demais para nós. Nós não temos. Ele estava na proporção que ele de 3 para 1. Cada soldado de Israel tinha 3 a proporção. Era um exército de Israel, 3 inimigos diferentes. E a proporção de soldados em cada um dos exércitos era fantástica. Fantasticamente contra. Segundo aspecto que ele coloca, e não sabemos o que fazer. Ele não sabia se partia para cima do inimigo, ia para a luta, pegava a espada e partia para cima. Ele não sabia se sentava, chorava. Ele não sabia se corria para o monte, esconder nas cavernas. Ele não sabia. Ele está dizendo diante de Deus, querido. E o melhor lugar de ser sincero é diante de Deus. Não sei o que fazer. Eu não tenho força para enfrentar isso aí. Não sei o que fazer. Não sei como vou resolver. Porém, se você não entrou num parênteses comigo, eu acho que você deveria fazer um parênteses agora. Mas faz do seu jeito. O importante é que você entenda. As 2 situações que se apresentam nesse texto. A situação do homem, a realidade do homem, a realidade histórica, aqui, física, real, aqui, ó. E a realidade espiritual. Josafá, ele não precisa clarear para Deus a coisa, porque Deus sabe tudo, mas ele coloca diante de Deus como é que ele vê, como é que ele está enxergando. A multidão é grande, o adversário é grande, a situação é extremamente difícil. Ele diz, eu não tenho força para resolver isso, não tenho meios para resolver isso. E depois, eu não sei como fazer, eu não sei como resolver. Só uma coisa eu sei. Os nossos olhos estão postos em ti. Maravilhas de maravilhas. Glórias, glórias e aleluia. Nossos olhos estão postos em ti. A minha Bíblia caiu agora. Verso 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e seus filhos. Querido, ó, famílias reunidas buscando uma solução diante do Senhor. Famílias reunidas. Eu tenho ouvido as mais diversas críticas. Estamos com as portas do templo fechadas, a igreja não está fechada. Estamos com as portas do templo fechadas por uma questão sanitária. Sua boca não pode estar fechada. Seus olhos não podem estar fechados. Seu coração não pode estar fechado. Suas mãos não estão impedidas de serem levantadas. Ore. Ore. Levante sua voz. Ó, chama os seus. Tem um querido na nossa comunidade que ele sempre escreve para mim quase todos os dias. Ele diz assim, apóstolo, eu chamei, ele está falando acerca da esposa dele. E ele diz assim, eu chamei ela, eu chamei as crianças, e nós vamos orar. E tem hora que ele diz assim, sabe, eu falei assim, senti, você ora primeiro, depois eu oro, porque ele quer ouvir. E ele tem 2 filhos pequenos, e tem um filho que diz assim, eu vou orar primeiro, eu sei o que é para orar. E o menino começa a orar. Ele falou, tem dia que ele fica arrepiado, literalmente arrepiado. Como é que é um menino tão pequeno? Ora e ora bonitinho, ora e ora direitinho. Ele está dentro da palavra. Ele, quando fala para mim, eu falei, glória a Deus, é assim mesmo. Você está na palavra. E é isso aqui, ó, tá vendo, ó? Ó,
Todo Israel estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e seus filhos. Alguém vai... Sabe aquele grupo da direita? Ah, mas não devia estar ajoelhado, não devia estar não sei o quê, não devia... Estavam buscando ao Senhor, em pé. Na hora de buscar o Senhor, você busca o Senhor de qualquer jeito. Dentro do carro, deitado na cama, andando no caminho. Busca ao Senhor, busca em família, busca sozinho, mas busque ao Senhor, confia nele, traz à memória tudo quem Deus é e o que ele faz. Também suas crianças, suas mulheres, seus filhos. E olha como é que, quando eles estavam fazendo isso, buscando ao Senhor. Verso 14 agora, estou quase terminando a leitura. Então veio o Espírito do Senhor. Maravilha de maravilha. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matania, levita dos filhos de Asaf. Querido, há uma herança espiritual aqui. É filho do filho do filho do filho do filho de servos do Senhor, de homens, de famílias, homens e mulheres, de famílias que temiam ao Senhor. Nunca se viu falar desse cara. Quem é? Jaaziel. Mas ele era filho de Zacarias, que era filho do estavam ali para servir ao Senhor. E no meio de tudo isso, no meio de toda essa situação, com o coração compungido diante do Senhor, com o coração contrito, com a mente e a alma voltados para buscar de Deus a resposta, sem crítica, sem zombaria, sem brincadeira, sem falta de compromisso, pelo contrário, com um compromisso integral na obra do Senhor. O Espírito do Senhor vem sobre ele. Aleluia. O Espírito do Senhor vem sobre ele, no meio da congregação, e disse: dai ouvido, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não tenham medo. Essa é a primeira palavra do Senhor, esse é o primeiro item da resposta do Senhor. Que Deus não estava dormindo, passeando lá não sei onde, sabe, lá, não foi lá para os Alpes, aproveitou a pandemia, foi para os Alpes esquiar. Não. Ele estava ali, ó, junto, atento à oração, ao pedido. Perdão pelas lágrimas, querido. Mas faz parte. Faz parte. Não tenha medo. Estou na metade do verso 15. Nem se assuste por causa dessa grande multidão. É o próprio Deus que está falando que aquela multidão, que aquela adversidade, que aquela situação contrária era grande. Deus podia fazer isso, é café pequeno, isso é formiguinha. Não. Deus mesmo diz, é uma grande multidão sim que vem contra você, mas não tenha medo. Não tenha medo. Não se assuste. Por quê? Dá licença. A batalha não é sua. A batalha é minha, diz o Senhor. Uhul! Aleluia! A batalha não é sua. É minha, diz o Senhor. Você viu o título hoje? A mensagem? Essa batalha não é sua. Ou a batalha não é sua. É do Senhor. Claro que você tem que obedecer o processo. Não tenha medo. Não se assuste por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é sua, mas é minha. Amanhã descereis contra eles. Eis que eles sobem pelas ladeiras de Ziz,
encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro, olha os processos de Deus, nesse encontro não tereis de pelejar. Para que você vai ao encontro, então, você não tem que pelejar? Não, você tem que ter posição. Tomem posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Não tenham medo, repete, não tenham medo, nem vos assustei. Amanhã saí ao encontro deles. Ó, a mão do intercessor, a mão do guerreiro vitorioso, a mão do guerreiro que não tem medo, mão levantada. Que as duas? Tudo bem, vamos embora. Pela palavra do Senhor. Pelo Senhor, marchamos sim. E vamos embora. Saí-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. Li até o 17, querido. Segunda de Crônicas, capítulo 20, versos 1 a 17. Ligeiros comentários. Quero falar alguns fundamentos para você. Primeiro, anota aí. Anota porque eu anotei. Quanto maior o inimigo, maior o livramento. Quanto maior o inimigo, maior o espanto. Maior a perplexidade. Isso é igual, traz como resultado, maior livramento. Quanto maior a adversidade, quanto maior a situação complexa, busque se lembrar as promessas do Senhor. Querido, é só isso. Se é uma coisinha pequenininha, é um cafezinho apenas, tranquilo. Sempre se lembrando de quem é o Senhor. Sempre. Não se esqueça do Senhor um só momento. Um só momento. Não tem tempo para isso, nem espaço para isso, nem condição para isso, nem possibilidade disso. É como você querer andar com o carro sem combustível. A gente anda um pouquinho. Não, não tem. Dá para andar 10 quilômetros. Não tem isso. Sem combustível não anda. Sem fé, você não anda. Sem fé não anda. Sem fé não caminha. Sem fé não tem vitória. Sem fé só tem inimigo, e só tem batalha, e só tem derrota. Segundo aspecto que eu quero falar para você. Anota aí, ó. Segundo, primeiro, quanto maior o inimigo, maior o livramento. Segundo, antes de qualquer providência, antes de qualquer resposta humana, antes de qualquer iniciativa, antes de sentar para fazer qualquer, sabe, vamos fazer isso, fazer aquilo, antes de, busca o Senhor. Não deixe o Senhor fora dos seus planos, não deixe o Senhor fora dos seus planos. Pelo amor de Deus. Então, diz um comentarista esportivo que qualquer situação contrária lá, a coisa começa a apertar, ele diz, pelo amor dos meus filhinhos. Quem gosta de futebol, ouvir futebol, pelo menos um pouco mais antigo, não, pelo rádio sabe disso, ele fala assim, pelo amor dos meus filhinhos. Então, busque a Deus antes, busque ao Senhor antes de qualquer coisa. Reconheça o desafio. Reconheça o desafio. Reconheceu? Reconheceu. Teve medo? Teve. Reconheceu o desafio? Reconheceu. Não teve medo? Não teve medo. Dá para tirar? Dá. Busca ao Senhor. Uma situação ou outra situação. Busca ao Senhor. Se assustou? Busca ao Senhor. Não se assustou? Busca ao Senhor. Tem um desafio? Tem um desafio. Busca ao Senhor. A fé de Josafá, uma das coisas que me deixa maravilhado, é que a fé de Josafá não era uma fé utópica. Não era uma fé de conversa, não era uma fé de blá blá blá. Não era aquela fé do botão vermelho, na hora que eu precisar, eu aperto aqui. O resto do tempo a gente vai tocando. Não, ele tinha relacionamento com Deus, ele tinha relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor, ele sabia o que falava, ele sabia quem era Deus, ele sabia quem ele era, ele sabia quem era o seu povo. É um querido que aprendeu. Glória a Deus, ele aprendeu. Todo dia ele escreve agora, olá protagonista. Ele sabe que ele é protagonista. Ele sabe que eu sou protagonista. Ele sabe que outros na nossa comunidade são protagonistas também. E ele escreve. Porque temos um papel nesse tempo. Uma fé que não é utópica.
uma fé que é real. Fé real. Eu conheço Deus pela história. Tem uma história de Deus aí, ó, fantástica. Mas eu conheço a Deus pela minha experiência pessoal. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu conheço esse. Pela história. Mas o Senhor é meu pastor. Nada vai me faltar, por quê? Ele é meu pastor. Caminha comigo, ele me leva no braço quando eu preciso. Ele me esconde quando eu preciso. Ele me livra quando eu preciso. Todo dia a sua graça, a sua misericórdia está sobre mim, porque meu relacionamento pessoal. Quem foi que fez? Foi do Senhor, eu conheço a história. Fez, aconteceu tal, mas ele é meu pessoal. Caminha comigo. Quando eu chegar lá, eu vou sentar lá com... Vou falar, Deus fez, eu li lá nos livros, que você passou por tal situação, Deus entrou com provisão, providência na sua vida, fez isso, aquilo. Mas ele também fez comigo, vou te contar, porque você não tinha um livro para ler e eu tinha a seu respeito, você não tinha a meu respeito, eu vou te contar o que ele fez comigo. E aí eu começo a contar a minha história para ele. Porque não é só ele que tem história. Não é só Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Isaías, Daniel, Abacuque. Não, eu também tenho. Davi Caetano também tem uma história. E você? Qual a tua história? Qual a tua história de relacionamento com Deus? Qual a tua história de fé? O que você se apega na hora de Deus? O Senhor fez assim, Abraão, mas o Senhor fez comigo também. Aqui é o meu povo, minha família, meu... Nota terceira. Terceira. Não fique prostrado. Uma coisa que eu acho interessante desse texto é que diante de toda a situação, Josafá não ficou prostrado lá. Diz que ele rasgou a roupa de rei, aquela veste real, rasgou. Jogou cinza sobre a cabeça. Ele se prostrou diante do Senhor para começar a orar. Daqui a pouco ele se pôs em pé. Opa! Não combina um homem guerreiro na fé, guerreiro na oração, guerreiro na esperança, prostrado. Não, eu oro, eu tenho esperança, mas eu fico em pé. Está entendendo? Não fique prostrado. Prostração, lamento, chororô, queixas, não combinam. Volta lá no verso 15, que está escrito assim: e Josafá pôs-se em pé diante da congregação. Alguém falou, onde ele vai? Alguém falou assim. Mas teve a maior parte, esmagadora maioria, falou, sabe o quê? Se ele se pôs em pé, eu estou em pé. E se puser em pé. Se ele vai, eu vou. Onde ele for, eu vou. Porque ele é homem de Deus, ele confia em Deus e eu estou com ele. Vamos embora. E aí, está comigo? Embora? Temos uma razão para clamar? Temos um motivo para chamar a atenção de Deus aqui? Temos inimigos para apontar, Senhor, é essa situação aqui, ó. Por último, querido. Por último. Tenha a seguinte convicção. Tenha a seguinte convicção. A resposta de Deus não demora e ela é certeira. A resposta de Deus não demora. E ela é certeira. E como é que ele se faz? Ele se manifesta através do seu espírito. E levanta alguém para dizer o que para você? Às vezes alguém que você não espera. Às vezes você está esperando, hoje eu vou lá na igreja porque o apóstolo vai falar, porque o pastor vai falar, porque eu não sei quem vai fazer, não sei o que. O Senhor levanta uma irmãzinha, um irmãozinho, às vezes não tem nada a ver com aquele seu plano. Você tem que ir para o encontro, ou ir na palavra, ou buscar um louvor. O que Deus tem para mim hoje? O que o Senhor vai falar para mim hoje? E o Senhor fala. Tempo desse atrás estava aí durante a pandemia, estava um dia lá que estava mal, porque eu também fico mal, viu, querido? Todo mundo fica mal, Elias ficou mal, Eliseu ficou mal, até Jesus, ó Pai, se for possível, diz lá que a sua alma estava entristecida até a morte.
Eu estava... Botei meu equipamento lá, meu celular, no YouTube, para vir alguma canção. Tocou lá uma canção que eu conhecia. Daqui a pouco começou uma outra canção que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Não fazia a menor ideia que canção que era, quem cantava e por que cantava. Como é que é? Ei, peraí, tá falando comigo. Peraí. Aí parei, ouvi atentamente. Aquelas lágrimas que saem, que se você não pode segurar, saíram. Começou, voltei a música e ai, Deus falou comigo. Foi uma maravilha, glória a Deus. O Senhor sempre fala com você e a primeira coisa que Ele fala é: não tenha medo. Não tenha medo. Não se assuste. Por vezes Ele fala: toma a minha armadura, toma a armadura aqui, vai, eu serei contigo. Às vezes Ele fala assim, ó, fica quietinho aí. Apenas com os teus olhos contemplarás. Tem texto assim. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do ímpio. Deixa ele. Não era hora para Josafá desembainhar a espada e sair, pô, Josué, pô, não sei o que, pelo Senhor, vão marchando assim, vão embora e tal. Não era hora. Era hora de confiar em Deus. E Deus entrou na estratégia da batalha. E o Senhor fala para Josafá através de como que é o nome dele? Jaziel, o filho do filho do filho do filho abençoado aqui, ó. É hora de uma ação de fé, apenas e tão somente. É o que o Senhor requer de você hoje, uma ação de fé. Tem gente que se afasta da igreja. Quando ele se afasta da igreja, porque ele já se afastou da fé. Tem gente que começa a questionar fundamentos da fé, porque ele já afastou de Deus, já não tem, já perdeu o relacionamento, já perdeu a intimidade com Deus. Querido, a igreja continua funcionando do mesmo jeito. A igreja continua funcionando do mesmo jeito. O plantão dos céus continua atendendo do mesmo jeito. Clama a mim e responder-te. Ele não diz assim, quando tiver pandemia, quando tiver quarentena, fica na sua, fica na moita, fica atrás da máscara, que eu não vou atender, não. Continuamos juntos. Continuamos intercedendo. Seu líder de ministério continua líder de ministério. Pode procurar, pode chamar, pode mandar mensagem. Eu estou autorizando você a mandar mensagem para o seu líder. Mas pode mandar mensagem para mim também, como muitos fazem. Sim, porque é assim que funciona. Não tenha medo. Não se assuste. Eu sou contigo. Se levanta, quer dizer, se mantenha em pé. Josafá já estava em pé. Josafá já estava em pé. Já estava disposto. Já estava disponível. Ele já estava lá, Senhor, usa-me. Faz o que o Senhor tem que fazer. O Senhor disse, você vai encarar essa batalha, você vai encarar de frente. Só tem uma coisa. Não precisa sacar da arma. Manda os levitas cantarem, manda o povo cantar. Vamos levantar louvores. Eu serei contigo. Estarei à frente da batalha. Você vai ver o grande livramento que eu vou oferecer a vocês. Te convido, querido, a levantar sua mão. Te convido a levantar sua voz. Se for possível, chama os seus aqui agora. Se não for possível, faça o seu momento. Depois você chama eles. Ora junto. Ora junto. Clama junto. Abre o teu coração junto. Celebra diante do Senhor. Ensina seu filho, pequeno, adolescente ou mais velho, ensina seu filho a exercitar fé no Senhor. Seja você que é pai, seja você que é mãe, exemplo para o seu filho, referência para o seu filho. Não estou falando para ser um exemplo de religiosidade, estou falando para ser um exemplo de fé. Deixa ele olhar para você e falar, eu quero ter uma fé como meu pai tem.
Eu quero ter uma fé como a minha mãe tem. Sabe o que vai acontecer? Aquela situação da vasilha quase acabando, na última porção, não tem mais. É comer essa última porção e morrer. O Senhor vai renovar. O Senhor vai renovar. Imagina a referência daquela mulher para o filho, que estava doente e já não tinha mais o que comer em casa. E quando o profeta chega lá, ela diz, tudo bem. A minha realidade é esta. E que Elias falou para ela em outras palavras, não tenha medo. Não te assuste. Faz como o Senhor está ordenando. E não faltará nem a farinha e nem o azeite na tua casa. E não faltou. E não faltou a saúde. E não faltou a vida. E não faltou respostas. E não faltou soluções. Sabe por quê? Porque ela falou assim, seja conforme a palavra do teu Deus. Ela creu. Ela agiu. Ou aquela outra, do outro profeta, do Eliseu, que ele fala para ela, e porque ela foi lá, encheu, né? Ela olhou a botija cheia de azeite. Falou, e agora? O que eu faço? Agora, vai lá nos teus vizinhos, pega teus filhos, vai lá nos vizinhos, pede panela, pede vasilha, pede tudo que tiver direito e enche, vai enchendo. E ela encheu. Quantas panelas, quantos baldes, quantas... Encheu. Eu fico olhando, os olhos dos meninos ficaram esbugalhados. Mãe, que isso? Da onde está saindo tanto azeite, mãe? E agora? Não vai parar mais. E ela diz, traz mais. Traz mais. E os meninos, não tem mais, acabou. Então o azeite... Ela foi lá para o profeta e... sempre buscando a palavra do profeta. Num processo. Ele falou, tudo bem. Parou. Agora faz o seguinte, agora você vai e vende. Vende azeite, paga a dívida toda e vá viver com todos os recursos. Meu Deus é Deus de solução. Não tenha medo. Não te assuste. Essa batalha não é sua. Essa batalha não é sua. Confia. Meu Deus e meu Pai. Como é bom ler a tua palavra. Como é bom refletir sobre aquilo que o Senhor traz para nós diariamente. Como é bom saber que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Mesmo que aos nossos olhos tudo está dando o contrário, tudo está dando errado, tudo está... Mas eu confio no Senhor. Eu falo como Josafá. Essa situação é difícil demais para mim. Meus recursos não... Estou com medo. Não sei o que fazer. Só uma coisa eu sei. Meus olhos estão postos em Ti. Meus olhos estão postos em Ti. E eu sei que do Senhor vem a minha provisão. Eu sei que do Senhor vem o meu escape. Eu sei que do Senhor vem a solução. Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, consola o coração deste homem, conforta o coração desta mulher, traz alegria que se foi, traz a esperança que está se esvaindo, restaura, Pai, a força deste que está sem vigor, está sem energia. Restaura a visão desse que parece que escureceu tudo e não está vendo nada. Renova, Pai, por amor do Teu nome. Eu clamo pelo meu irmão, pela minha irmã. Reclamo diante do Senhor por eles. Eu clamo por eles. Pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu trabalho, pelo seu negócio, pela sua saúde. São tantas notícias, Pai, todos os dias. Espírito do Senhor, que não seja a minha voz, mas ao mesmo tempo que seja. Me usa, Senhor, para trazer um alento ao coração deste homem, desse pai de família, para ele ouvir que ele não precisa temer, que ele não precisa se assustar,
Porque o Senhor é Senhor soberano sobre a história. O Senhor é Senhor soberano sobre as circunstâncias. O Senhor é Senhor soberano sobre tudo. Que o Senhor vai resolver essa parada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o Senhor fará de novo. Eu sei. Que o Senhor dará uma semana abençoadíssima para cada um. Eu sei. Mesmo que haja notícias tristes, mesmo que haja notícias ruins, a alegria do Senhor não vai faltar. E a paz do Senhor não vai faltar. E as saídas do Senhor não vão faltar. Toda palavra contrária, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu rechaço agora. Toda palavra contrária, toda palavra que trouxe desânimo, trouxe fraqueza, trouxe mal-estar, trouxe agonia, trouxe medo, trouxe assombro, toda palavra contrária, toda palavra de acusação, toda palavra de denúncia, eu repreendo agora em nome de Jesus. Porque toda situação contrária já foi resolvida na cruz. Estamos agora debaixo da marca do sangue do Cordeiro. Estamos debaixo do poder da ressurreição do Filho de Deus. Somos filhos amados do Senhor. E sobre nós está a marca da vida, da saúde, do poder da ressurreição. Somos filhos. E vamos voar alto, porque somos herdeiros de todas as tuas promessas, objeto de todos os teus cuidados. Somos filhos amados e declaramos: esta batalha não é nossa, pela tua palavra eu declaro essa palavra, não é do meu irmão, essa batalha não é do meu irmão, essa batalha não é da minha irmã, essa batalha é do Senhor, e o Senhor já nos dá a vitória. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Só me resta dizer Shavuot. Semana abençoada para você, querido. Semana abençoada para você, para tua casa. Semana abençoada e próspera os seus negócios. No nome de Jesus. Amém? Amém. E glórias a Deus. Aleluia.